Montanha Bar, o point de Pouso Alegre com a melhor vista panorâmica da cidade. Comida saborosa, porções de dar água na boca, drinks incríveis e cerveja gelada. O melhor lugar para reunir a família, os amigos e conquistar aquela paquera. Informações no 35 99917 2111 ou 35 99942 7363. Atenção para os horários de funcionamento. De segunda a sexta, almoço e delivery, das 10h30 às 14 horas. Happy Hour toda sexta-feira, a partir das 18 horas. Aos sábados, aberto a partir do meio-dia. E à noite tem música ao vivo, a partir das 8h30. Domingo, a partir de meio-dia até às 8 da noite. O Montanha Bar fica na zona rural do bairro Ipiranga, em Pouso Alegre. Siga as redes sociais e fique por dentro dos grandes eventos promovidos por Maju Produções. Montanha Bar. Olá, seja bem-vindo! Olá, seja bem-vinda ao Sabadão com Beth Bacana. Você já sabe, estamos em novo formato aqui no YouTube. E agora as entrevistas são nesse formato aqui, que vocês já estão familiarizados, que é tipo um podcast. E hoje o nosso assunto é Páscoa, né, Leandro? Com certeza. Amanhã, domingo de Páscoa, e estamos recebendo aqui um convidado super especial, ele que é artista, ele tem quadros lindos, é cantor, professor de canto, tem uma história bonita de vida. Pastor Jailson, seja muito bem-vindo ao Sabadão com Beth Bacana. Bom dia para vocês nesse sábado de aleluia, né? Amanhã, Páscoa. E é um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite, pela confiança de estarmos aqui. Prazer é nosso. Todo nosso. E muito bom te receber aqui para a gente tratar do assunto Páscoa, né? Falando do assunto principal, que é a ressurreição de Jesus, né? E trazer para as pessoas aqui um momento mesmo de reflexão, de conhecimento da história de Jesus. Também falar um pouco do olhar, né, da igreja, da comunidade Bethel Church, que é a sua comunidade. Sim, eu vou falar em nome dos evangélicos, né? Na realidade, a Páscoa faz muito parte da nossa vida. Algumas pessoas têm até dúvida, mas vocês comemoram Páscoa? Na realidade, é um dos eventos principais do Evangelho. A Páscoa, para nós, é simplesmente a redenção nossa. O fato de Jesus, do sacrifício de Cristo, né, na cruz, ele está totalmente ligado à Páscoa que nós comemoramos. A Páscoa é uma tradição judaica, né, que vem lá do início, já no Gênesis, né, que eu vou dar um resumo, né, para você entender como que nós pensamos. Então, o homem foi criado por Deus, Adão e Eva, e Deus faz um jardim para ter contato com ele, com esse casal. Esse casal é tentado no jardim, e eles são tirados do jardim por Deus para serem protegidos. Uma das coisas que as pessoas não entendem, por que Deus usam-se, né, a expressão expulsou esse casal do jardim? Não foi nada disso, não. Havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se eles ficassem no jardim, eles comeriam da árvore da vida, então eles seriam pecadores eternos. Então Deus tira eles do jardim já para o plano da salvação. Se eu deixar vocês aqui, vocês vão ser pecadores eternos. Então a Bíblia diz que foi colocado 2 anjos ali, e aí começa esse roteiro. Eu estou dando um resumo para você entender isso. A intenção de Deus, a partir desse momento, é salvar o homem. Ou seja, o homem se desliga de Deus através desse pecado
E agora Deus tem um plano de reconciliar o homem com ele, com Deus. E aí vem a questão de Noé e toda a história que muitos de vocês conhecem, hoje com mais ênfase, né, porque foi tema até de novela na Record, enfim. E algumas influências como as literaturas e até filmes e desenhos, né, as crianças devem já ter assistido O Príncipe do Egito, por exemplo, Moisés e outras coisas. José do Egito, enfim, que está todo nesse roteiro. Todos apontam para Cristo, né? E então Deus separa um povo e fala assim: não, vocês vão me representar, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E a partir de vocês eu vou implantar e trazer o reino, ou seja, eu vou trazer o plano de salvação. E aí, para entender, para ficar bem legível, eu vou usar palavras bem simples para você entender. Ele separa dentre todas as nações um povo, que é o povo hebreu, o povo de Israel, que hoje são conhecidos como judeus, enfim. E eles são separados como o povo de Deus. A origem deles vem a partir de Abraão. Deus chama Abraão, ele era filho de alguém que construía imagens. Viviam-se num tempo no qual, por essa ausência de Deus, eles tinham Deus para tudo. Então, Abraão cresce nesse meio, vendo o pai fazer imagens. Você quer um Deus para quê? Sei lá, para a porta, então vou fazer. Vivia também num período tribal, né? Que até quando você lê a Bíblia, você acaba não entendendo porque tanta violência, tanta coisa, mas as coisas eram ganhas. Era o tempo do dente por dente, olho por olho. E Deus vem bem nessa época e tira um povo desse meio e fala: eu vou educar vocês. O interessante é que Deus começa a trazer todo o conhecimento de educação que a gente tem hoje, por exemplo, medicina. O povo de Israel foram os primeiros a fazerem quarentena, para você ter uma base. Eles instituíram, por exemplo, a lepra na época, né? Era uma das doenças que mais matavam, e eles instituíam, deixavam a pessoa fora em quarentena, não podia se misturar. Era um povo que tudo para ele era se purificar, era lavar as mãos, era, enfim, uma série de coisas. E esse povo vem e chega um momento, eu vou resumir bem, eles se deparam com a fome na terra. Então eles vão para o Egito. Eles vão procurar o Egito. E aí é que começa a questão da Páscoa. Eles chegam no Egito mais ou menos com 70 pessoas. Foi depois daquela história de José, que foi vendido pelos irmãos, e ele acaba sendo vendido escravo, e ele vai trabalhar no palácio, né? Com um chefe general ali do Egito, e daqui a pouco ele vai para a prisão, e da prisão ele sai e vira o príncipe do Egito, ou seja, Deus acaba usando ele para fazer um planejamento, que aí entra uma coisa assim, praticamente política, né? Ele consegue organizar o Egito, e a terra passa por uma fome, mas durante 7 anos o Egito é o lugar para se esconder quem estava passando fome e se recorria ao Egito. E quando o povo de Israel chega no Egito, eles têm 70 pessoas. A Bíblia fala. E eles chegam ali, o faraó agradecido, porque José, que era desse povo, tinha praticamente restaurado a economia egípcia. Então estava tudo bem, não pode trazer seu povo, são 70 pessoas, não vai fazer a diferença. Só que esse povo cresce. Esse povo chega a 3 milhões de pessoas. Eles começam a crescer muito. E aí troca-se, esse faraó morre, vem um outro faraó, e ele fala assim: vamos dar um jeito de não deixar esse povo crescer, senão daqui a pouco eles vão dominar isso aqui. E aí onde vem a história de Moisés, que vocês conhecem, né?
o rei dá uma ordem para que seria morto todos os bebês. Você pode ver que tem muito a ver com Cristo. Sim. Aí você já começa a entender, tem muito a ver com Cristo. Cristo passou a mesma coisa. Queriam matar ele, né? Herodes queria matar ele quando criança. Então, Moisés é perseguido, a família de Moisés, né? Moisés nasce escondido durante 3 meses, só que ele vai crescendo, não tem como esconder. As parteiras que tinham ordens de matar e jogar os meninos no rio Nilo, né? Não fizeram isso por uma providência de Deus. Esse menino é colocado num cesto pela mãe e escondido no meio de juncos, né? Que era no Nilo. O Nilo, um rio muito, vamos dizer, o queridinho dos egípcios, né? O rio era sagrado, era como se fosse hoje na Índia, né? E eles veneravam a deusa Ísis, era a que regia o rio. Então eles adoravam o rio. O rio tinha crocodilos, a Bíblia chama de dragões do Nilo, mas você vai ver, era crocodilos do Nilo, um dos maiores até hoje, né? Então as crianças eram jogadas, quem morria afogado, ou então era comido pelos crocodilos. Sim. Bem, Moisés é resgatado pela princesa, eu estou dando um resumo, pela princesa egípcia, que leva ele para o palácio, e ele é criado como príncipe. O interessante é que quando ele é achado, a princesa sai do ambiente dela e vai para o Nilo. Eu costumo dizer que quando você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida, não importa, ele muda situações, muda cenários, muda até o roteiro de outras pessoas, horários, isso e aquilo, para poder te resgatar. Eu mesmo já tive momentos na vida que, sabe, acho que já aconteceu com vocês, de sair, atrasar, quebrar carro, você fica bravo. Sim. Acho que já aconteceu isso, né? Vai viajar e tem, poxa, por que está acontecendo isso? E às vezes nós não paramos para pensar que um portão que enguiçou, um carro que deu algum problema, é simplesmente Deus falando, espera aí que eu estou te livrando de algo ali. Nossa. Entendeu? A gente viveu, né? A Maju estava com a gente, uma situação complicadíssima. E nós, como humanos, nós ficamos indignados, xingamos, enfim, já aconteceu comigo muito isso. Mesmo tendo essa consciência, às vezes a gente esquece um pouquinho. E ela sai do ambiente dela, que era um palácio real, para ir tomar banho no Rio Nilo, que era completamente... Fora de cogitação. É como você deixar a piscina da sua casa e dar uma voltinha no mandu ali. Sim. Entendeu? E Moisés é achado, ela ouve o choro dele, leva para o palácio. E nesse momento ela pergunta, ela fala assim, poxa, é um menino hebreu, como que eu vou cuidar dessa criança? Ela era uma princesa, né? Só que a irmã de Moisés estava na margem, tomando conta dele. E fala assim, eu sei quem pode cuidar dele. E ela leva esse menino para a própria mãe, que era a mãe dele. E ainda recebe um salário para cuidar desse menino. Então, olha que situação. Alguém que estava condenado à morte é devolvido e ainda a mãe é restituída com um salário para poder cuidar desse menino. Né? Criado como príncipe. Bem, aí agora começa, você vai entender. Moisés cresce no palácio e um dia ele está dando uma voltinha por lá e ele vê um hebreu apanhando de um egípcio. Ele se indigna com aquilo porque eu costumo dizer que quando você tem um propósito na sua vida, isso começa a aguçar desde sempre. Vocês são músicos, né? Cantam. Vocês tiveram sinal disso quando eram pequenos? O tempo todo. Acredito que... Chamava atenção, é isso que eu quero? Perturbei todo mundo desde o primeiro dia de vida. Sério? Então, isso aí é um propósito. Você nasceu para um propósito. De repente, um deles cantar. E aquilo vai te seguindo. Você pode ver, eu mesmo trabalho com artes, tem pessoas que não sabem por que para na frente de uma arte e fica olhando. Mas ela não desenha, ela não pinta, mas aquilo chama atenção, ela gosta, ela segue.
Então isso está alinhado a um propósito. É muito triste você viver uma vida sem propósito, que você não sabe para que você veio. Então você fica tentando muitas coisas. A sua vida vira uma loucura, né? Fica muitos anos a sua vida, tenta aqui, tenta ali, é isso agora, aquilo, e você nunca se encontra. E Moisés tinha isso dentro dele, ele foi chamado para ser um libertador do povo. Então quando ele vê um egípcio batendo num hebreu, ele se indigna com aquilo e toma as dores. Só que essa briga acaba em morte, porque ele mata esse soldado egípcio. E quando ele mata esse egípcio, ele se vê acuado e ele tem que fugir do Egito. Então ele sai do Egito, ele já estava há 40 anos no palácio, o povo vivia bem naquela época, 40 anos no palácio, agora ele vai para o deserto se esconder, acaba encontrando um homem chamado Jetro, casa com a filha desse homem e vai ser pastor de ovelhas no deserto. Até um dia que ele tem um chamado, aí tem a questão da sarça, né? Você que estuda, você que tem contato, ele está apacentando as ovelhas, ele vê uma sarça pegando fogo, ou seja, um arbusto, uma árvore pequena, seca, pegando fogo. Só que ela nos consumia. Imagina uma árvore pegando fogo e ela não queima. Aí aquilo chama a atenção. Quando ele chega perto, Deus fala para ele, eu tenho um chamado para você. Que chega um tempo que você entende o seu chamado. Você nasce para um propósito, aquilo vai te chamando para. Aí chega um dia que dá um estralo, né? Você fala assim, poxa, agora eu entendo. Foi o meu caso, né? Você estava perguntando sobre. Chegou um dia que eu falei assim, poxa, eu encontrei meu propósito. Então hoje é muito natural isso. E quando você entende o seu chamado, né? Para que você é chamado, aí você sai do propósito e entra no chamado. E aí é onde as coisas começam a ser relevantes na sua vida. Começa a ter sentido. Pode até não ter lucro, mas te dá sentido. Mas você é feliz, né? Porque aquilo te preenche finalmente, né? E aí Moisés entende isso e começa a libertação do povo. E a Páscoa começa aqui, gente. Porque Moisés teria que falar com o faraó para que Faraó liberasse essas 3.000 pessoas para sair do Egito. Para saírem, porque Deus tinha uma terra chamada Canaã para eles, e eles não seriam mais escravos, porque nesse momento eles estavam escravos, porque foram feitos escravos pelo Faraó. Sim. E aí quando Moisés chega para falar com o Faraó, ele endurece o coração, e uma outra parte foi Deus mesmo que endureceu o coração. Então, não sei se vocês já ouviram falar das 10 pragas do Egito. Uhum. Então, começa, para que Faraó deixe o povo ir, Deus proporciona essas pragas. Só que essas pragas não são simplesmente, praga de piolho, praga de rã, rio que se transforma em sangue, uma série de coisas, saraivas, isso e aquilo. Só que quando você vai estudar, você entende que cada praga dessa estava associado a desmantelar ou desmascarar um deus egípcio. Tá. Então, por exemplo, a rã é a do rio, da Ísis, né? Que era a deusa da fertilidade. Então, Deus estava passando uma mensagem, ou seja, resumindo, Deus estava falando assim, porque eles adoravam basicamente, assim, praticamente 2.000 deuses. Tudo era Deus para eles. E todas essas pragas eram deuses que eram representados por elas. E aí quando vem essas pragas, o faraó endurece o coração, aí vem outra e outra e outra. Mas foi de propósito, porque o povo que já estava ali, 3 milhões de pessoas, eram hebreus, de descendência, porém eram egípcios de nascimento. Então eles cresceram no meio daquela religiosidade ali, né? E quando essas pragas começam a ser desmascaradas ali, não era só a questão da praga, era o que eles entendiam ser. Você imagina você adorar uma rã, uma mosca. A mosca era Deus para eles, para você ter uma base. Então o que acontece?
eles tinham que estar livres desse entendimento para entender o que Deus queria. Aí vem a última praga, agora eu chego na Páscoa, que é a morte dos primogênitos. Quando você não lê assim o texto com atenção, você pensa que Deus simplesmente lançou essas pragas sem avisar. Ele avisou antes. No capítulo 4 de Êxodo, ele fala assim, se você não deixar o meu povo ir, eu vou matar o seu primogênito. E aí, quando chega no primogênito, Deus fala para Moisés, olha, agora vocês vão embora, porque eu vou prometer aquilo que eu cumpri. E ele então aí ele fala para o povo dele, aí é a Páscoa, gente, se reúnem dentro da casa, peguem um cordeiro, e esse cordeiro vai ser assado, e vocês vão ter que comer tudo do cordeiro. Esse cordeiro está apontando para Cristo. Então não podia deixar fissura, não podia deixar nada. Ia deixar só os ossos. E não podia quebrar os ossos. Percebem que quando Jesus morreu, queriam até quebrar as pernas dele para acelerar o processo para ele morrer. E quebraram dos ladrões que estavam ao lado. E quando foram quebrar de Jesus, Jesus já tinha morrido. Por quê? Jesus mesmo entregou o Espírito a Deus. Então está tudo associado aquele cordeiro estava apontando para Cristo lá no Novo Testamento. Então essa família tinha que comer esse cordeiro, fechar as portas, matar esse cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta. Então algo muito conhecido assim. Você eu lembro vai ter... muito do desenho. Sim, do desenho. Toda criança assistiu, né? Pelo menos da minha época. Você faz o sinal da cruz, faz aí. Faz. Você percebe? Ó, aqui, aqui e aqui. E aqui é a base, que é Cristo. Então, ó, umbrais de porta... Pai, Filho, Espírito Santo. Umbrais de porta é madeira. Então, ó, madeira, madeira, madeira... e o centro, que é Cristo. E havia também os pés da cruz, né? Que a cruz, eles colocavam o mastro, né? Dentro do buraco ali, já, da cova. Jesus não levou uma cruz, como a gente está acostumado, né? Quando você vai estudar, ele levou o partíbulo, que vem assim, você já ouviu a expressão, você está tomando partido? Sim. Mas a origem disso é tomar partíbulo. O partíbulo era a parte horizontal da cruz, que punha-se nas costas e o acusado ou condenado levava esse partíbulo até onde ele ia ser crucificado. Era uma das piores mortes que tinha da época. O significado era maior, né? Que era uma morte maldita. A cruz era um ato de maldição. Credo. Então por isso que você não vê, por exemplo, evangélicos usando muito a cruz como nós. Se você falasse é pecado, não, as pessoas pensam que não, nós não associamos assim. É que a cruz era um instrumento romano de maldição. As piores pessoas morriam de cruz. Então, simplesmente por isso. Então, quando passa o sangue aqui, o sangue aqui, o sangue aqui, eu estou fazendo o sinal da cruz. Tá. Ok? E a família ficava escondida. À noite veio o anjo da morte, e a Bíblia... E Páscoa significa pessar. Pessar, a expressão chama pular, passar por cima. Então o anjo da morte vinha, quando ele via a marca do sangue, ele pulava aquela família e passava para outro lugar. Ele não entrava ali. É por isso que hoje a gente usa aquela expressão que nós somos guardados, nós somos revestidos pelo sangue de Cristo, não literal, mas aquilo que o sacrifício que ele fez por nós, né? Então, quando esse anjo passava, as casas que tinham esse sangue eram protegidas. Estavam protegidos, que era o povo de Deus ali. Que era o povo de Deus.
Quando esse povo, quando passou essa noite, o faraó falou assim, ó, chega, porque o filho primogênito dele tinha morrido. Aí ele entregou. Aí ele entregou, ele falou assim, ó, vai embora. Aí se cumpre algo que Deus já tinha falado no início do Êxodo, que fala assim, ó, quando vocês saírem, vocês vão sair com riquezas. Eles queriam tanto que esse povo fosse embora, que eles iam dando ouro, prata, tudo que eles precisassem para fugir do Egito, depois de todas essas pragas. E aí vem a libertação. Então, associando isso com a Páscoa é instituída pelos judeus aqui. Essa é a Páscoa para eles. Começou aqui. A Páscoa foi aquele momento de comer, de celebração do Cordeiro ali. Quando vem Jesus, Jesus vai fazer o mesmo processo, só que de uma forma totalmente diferente. Então, ele é sacrificado como cordeiro. Jesus é preso, é julgado na sexta-feira e já vai para a cruz. Era uma pressa, era uma correria, porque estava começando o sábado, que aí vem a questão do sábado. No sábado não se podia fazer nada, porque eles guardavam o sábado. Então tinha que fazer toda essa morte, matar Jesus, isso e aquilo. Na verdade, eles pensavam que estavam matando Jesus, mas Jesus estava fazendo aquilo. Eu tenho que fazer isso por vocês, para reconciliar o homem com Deus, que começou lá no jardim, onde eu comecei aqui. E ele falou assim, ninguém vai me matar. E tanto que quando ele morre, ele fala, Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ninguém matou Jesus, ele se entregou. E então ele se entregou por mim, por você, por todos nós. Para você que está me ouvindo, se entregou por isso. Jesus acaba fazendo a mesma coisa de lá, porque ele foi triturado, né? Não sei se vocês já assistiram Paixão de Cristo, do Mel Gibson. É um dos filmes assim, o Cristo da Paixão, né? Mel Gibson. É um dos filmes mais reais assim que chega, né? As chicotadas que davam em Jesus, tinha osso pontudos na frente que cravavam na pele e quando puxava arrancava. Foi uma tortura assim absurda. E quando ele chega na cruz, ele já está, mas nem um osso dele tinha se quebrado. Para se cumprir, está escrito em Salmos, nenhum dos seus ossos serão quebrados. E aí, se você for lá no Egito, lembra que não podia quebrar nenhum osso do cordeiro, tinha que comer tudo do cordeiro. Sim. Isso significava assim, eu vou dar tudo que eu tenho. E isso assim me emociona, porque Deus deu o melhor dele para nós, que é o Filho, o único Filho. Uhum. Se você associar, o faraó perdeu o primogênito. E Jesus é considerado o primogênito Filho de Deus. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Já. Primogênito. Uhum. Mas só é primogênito quem tem irmãos. Sim. Entendeu? Uhum. É você. Sim. Então, quando ele morre, ele morre para nos fazer irmãos, co-herdeiros com ele. Então, por isso que ele é tratado como primogênito, né? Então, a Páscoa é isso, é Cristo. Hoje, por exemplo, se comemora o sábado de Aleluia, que é aquele silêncio, né? Então, do que, por exemplo, a Igreja Católica acredita que é aquele silêncio, aquele momento em que Jesus estava no túmulo e os discípulos estavam tristes, estava todo mundo assim, e os que eram de muito perto de Jesus tinham abandonado, estavam todos distantes. Pedro mesmo, que chegou para Jesus e falou assim, estamos juntos, mestre, pode deixar, se mexer com o senhor, mexeu comigo. Tanto que quando vão prender Jesus, ele arranca a orelha do soldado, né? E Jesus vai e coloca a orelha no lugar. Falou, não é isso, você não está entendendo.
Mas quando ele viu que o mestre não estava mais ali, eles simplesmente, cada um foi para um canto. Qual a mensagem que eu passo disso? É que a Páscoa não pode ser um dia no qual você esquece e fica sofrendo a morte de alguém que já ressuscitou. Alguém que não está mais morto, né? Senão a gente volta a fazer aquilo que aqueles discípulos estavam fazendo no sábado. Hoje, que não seja um sábado de tristeza para você. Que você não traga isso assim como, eu vou chorar porque ele está morto. Não, ele já ressuscitou. Na realidade, a Páscoa que será amanhã, né, é simplesmente a revelação de tudo. Porque quando Maria chega no domingo de manhã, a pedra está removida e Jesus não está mais lá. Ele já tinha ressuscitado. Então, essa que é a questão. A mensagem que eu deixo para você é não esquecer esse princípio, que alguém morreu por você. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, não quero saber desse papo aí, não mandei, e brincou, né? Não mandei ninguém morrer por mim. Nem conhecia ele, faz 2000 anos atrás. Mas você vai notar esse carinho e esse amor quando a sua alma não tem com que se preencher. Eu acredito, vocês mesmos que vivem, né, na noite, alegrando corações. Vocês se deparam aí com pessoas que, por mais que estejam bebendo, pulando ali, mas você olha no olho. É simplesmente aquilo que eu falei no início. São pessoas que não sabem o real propósito para que vieram. Ainda não conheceram isso. Então elas vão se preenchendo de coisas, se preenchendo de coisas, e ficam parecendo os egípcios, né? Tudo onde tem algo para se apegar, ele vai se apegar. Sim. Sendo que só tem um caminho só, né? Sim. E não estou falando que você não pode curtir isso e aquilo, mas como pastor eu quero deixar uma mensagem assim: tenta por um minuto se preocupar em preencher o seu espírito, né? Você tem corpo, alma e espírito. O corpo você se alimenta de comida, né? De água. Enfim, nós somos 70% água. A sua alma é os seus desejos, a sua consciência. Então é tudo aquilo que você gosta. Então você se alimenta. Né? Hoje mesmo eu vi uma cena triste de uma pessoa xingando a mãe. Isso me cortou o coração. Com palavrões assim, alguns eu nem conhecia. E olha que eu já tenho meio século de vida. E xingando a mãe porque a mãe não tinha conseguido fechar o crediário no Magazine para comprar um celular para ela. Então essa pessoa está tentando se preencher de coisas, né? E de repente eu estou falando com pessoas aqui que está assim, se preencher em amores, em amizades, em tantas coisas, em busca de coisas que não preenchem. E de repente simplesmente o espírito dele está vazio ali, vazio não, o espírito dele está pronto ali, esperando ele simplesmente falar: ô alma, né? Se você lê Salmos, se você lê a Bíblia, o salmista falava muito com a alma dele. Ele falava assim: por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Porque a alma quer as coisas daqui, né? Agora o espírito quer Deus, né? Quando a alma está cansada, você se recorre a Deus, porque o espírito ali está pronto. Então ele fala: não, pode, tá bom, você não está no controle, então é Deus. E é isso, a Páscoa é isso, é você entender o real propósito de alguém que veio, se entregou por nós, se fez como esse cordeiro que tinha lá no Egito, para poder simplesmente resgatar você.
Já pensou? Um ambiente aconchegante, Com mesas na parte interna e externa. música ambiente, Espaço kids com pula-pula. mais de 32 opções de lanches, Batata frita. onion rings, Açaí. sorvete, Milkshake. macarrão na chapa, E aquela cerveja gelada. Bora curtir tudo isso no Brothers Lanches. de segunda a segunda, das 19 horas até a meia-noite. Na Avenida Gil Teixeira, 535, bairro Jatobá, em Pouso Alegre. Tem delivery para a cidade toda. Peça já! 35 3423 9383 ou 35 99855 9383. Brothers Lanches. Ô pastor, estamos aí em 2023, né? Sim. Uma pós-pandemia que acabou, né, com o mundo, assim, de certa forma. Muitas famílias sofreram, inclusive nós sofremos muito com a pandemia. E além desse sofrimento todo da doença, a gente ainda convive com muita violência, muita droga. Você liga a televisão, você vai ver um jornal, é só, né? Coisa assim que não é legal nem a gente ver antes de dormir, né? Sim. E o momento de Páscoa, eu entendo que é um momento de reflexão, que as pessoas ficam mais suscetíveis a ouvir mais, né? Tanto que a gente quase não está falando aqui para te ouvir também, porque a nossa intenção é realmente fazer desse programa um momento para a pessoa ouvir um pouco, parar e ouvir, né? E então, assim, como é que o senhor vê dentro da sua comunidade? Como é que vocês lidam? Porque eu tenho certeza que toda semana chega pessoas assim com o coração pesado, porque tá machucado do próprio dia a dia, das coisas comuns do dia a dia. Sim. E esse é um momento de renovação, né? Assim como a gente vive isso no Natal também, as pessoas ficam... a gente faz doação, né? As pessoas fazem bastante doação no Natal, ajuda. Então, assim, é um momento diferente, né? E como é que é para o senhor, assim, como ser humano? Porque o senhor tem seus dias também, que o senhor também não está bem, né? Como é que é o senhor viver isso na comunidade? O senhor, às vezes, vai para lá que o senhor não está num dia bom e a pessoa chega toda doentinha ali do coração, assim, das coisas do dia a dia mesmo que a gente vive. Como é que é viver isso? É fácil você entender. Eu vou usar até isso que eu acabei de falar para você. Eu tenho corpo, alma e espírito. Você já viu uma expressão assim, ó? O espírito volta para Deus que deu? Já? Então, quando você morre, seu espírito vai para Deus, porque é dele. A sua história, eu não conheço sua família, eu não conheço sua mãe, mas a sua história não começou na sua mãe. A sua mãe foi uma escolhida que teve responsabilidade e Deus confiou ela para você nascer através dela. Assim como Maria foi escolhida para gerar Jesus. Então, eu fui gerado em Deus. Esse espírito que eu tenho aqui com E minúsculo, quando você vai ler a Bíblia, quando você lê espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, é Deus, o Espírito de Deus. Com E minúsculo é o Espírito do homem. Então, você tem um espírito seu. Esse espírito, ninguém toca nele. Ele é de Deus. Ele fica ali, a alma fica doidinha, fazendo um monte de doideira. Mas é nesse espírito que você é alimentado para conseguir. Então vai lá, já que nós estamos falando de Jesus, ele foi batizado no Jordão. Então você já ouviu essa historinha também. Ele é batizado, quando ele sai da água, desce nele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Todo mundo usa esse símbolo do Espírito Santo, formato de pomba. O que estava acontecendo ali? Deus estava falando, agora vocês não são mais sem dono, sem pai. Eu vou deixar o Espírito Santo dentro de vocês e ele vai te direcionar em todas as coisas. Então, quem me consola, um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. Quem me consola é o Espírito Santo. Pastor, me explica o que é Espírito Santo. Tá lá, deixa eu falar bem beabá para você entender.
Sabe aquele negócio que você chama de voz da consciência? Você já foi fazer uma Tá falando comigo? Você já foi fazer uma burrada e a voz da consciência chegou e falou assim, não faz isso, não vai dar certo. Você já sentiu uns arrepios assim? Chega aquela pessoa maravilhosa aos seus olhos, porque a alma, ela se encanta com o visual. O maior problema do ser humano é a alma, porque a alma é doidona, ela quer tudo que é visual, né? Então você esquece. Agora, quem detecta o interior, as pessoas esquecem que são espirituais também, é o Espírito. Então, quando você recebe o Espírito Santo, que é isso que nós buscamos numa comunidade, numa igreja evangélica, até no catolicismo, eu tenho, por exemplo, amigos que são da renovação carismáticas, que são mais pentecostais do que pentecostais, né? Então, que buscam o Espírito Santo, esse avivamento que veio através dos padres, que originou lá do padre Marcelo, que veio trazendo todo esse movimento, é justamente para as pessoas receberem esse Espírito Santo. Quando você aceita o conceito, que as pessoas usam a expressão aceitar Jesus, se eu perguntar assim, você aceita Jesus? É uma pergunta um tanto quanto estranha para você, porque você fala, claro, eita, já aceitei, mas a questão é o admin do grupo, sabe? É tipo assim, é você deixar ele administrar a sua vida. Aí nesses momentos, aí eu vou te contar, já teve dias que eu estava mal e fui pregar na igreja. Só que quem está falando ali não sou eu, é o Espírito Santo através de mim. Quando eu desço de lá, eu estou curado, sem dor de cabeça, passou tudo. E eu depois me assisto no vídeo, às vezes, eu falo assim, gente, eu nem lembro que eu falei isso. Sabe aquela coisa assim? Porque é aquele dia que o Espírito Santo tem tanta misericórdia de você, que não é mais você que está ali. Tem um verso bíblico que diz assim, ó, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na realidade, Deus quer você vazio. Se esse copo aqui está cheio até a borda, se você jogar água só transborda, mas ele está cheio. Então não tem como mais. Quando você está vazio de si, quando você está vazio dos eus da vida, eu faço, eu aconteço, isso e aquilo. Com o tempo eu entendi que tudo é dele, tudo vem dele e volta para ele. O talento que você tem de cantar, isso aqui vem dele. Se ele quiser, ele simplesmente tira. Você entendeu? Você não domina isso. Então o homem não tem... Agora, quando você entende o propósito, por que ele te deu isso, é diferente. Por exemplo, eu não sei se mas eu vou falar porque é interessante isso. Eu estava num palco em Barretos, sabe que Barretos tem o principal, a arena, e depois tem as tendas, né, onde tem os shows e tal. E tinha um show menor, só que tinha muita gente ali. Muita gente. E eu estava com uma banda tocando. Eu lembro até a música que eu estava cantando. Chamava Carrinho de Mão. Acho que você já até cantaram isso aí. Né? Terra Samba. Terra Samba, isso, Terra Samba. Eu estava cantando. E eu estava fora da igreja nessa época, tentando me encontrar, mas não consegue, porque você faz, acontece, daqui a pouco você está chorando pros cantos, você está magoado, você está mal, nada te preenche. Você faz, acontece, bebe, põe uma roupa colorida. Eu sempre fui muito tímido na minha adolescência, daqui a pouco eu me vi com uma calça colada, assim, sabe? E fazendo as coreografias, sendo que eu, normal, não faria aquilo. Não dançaria, não tinha. Mas naquele dia foi interessante, eu estava na ponta do palco, assim, carrinho de mão, alguma coisa assim. E eu lembro como hoje uma voz veio, aí vem aquela questão do Espírito Santo. Veio uma voz assim e falou assim, ó, sua mãe está orando por você agora. E você está fazendo fundo musical. Eu não te chamei para isso. Você está fazendo fundo musical. E uma pessoa vai perder a vida agora. Meu Deus. É forte isso, né? Nossa.
Eu falei assim, gente, eu não bebo, eu só tomei coca e água com gás, porque eu passava seco assim à noite, e eu acho que eu estou ficando doidão, não é possível, estou ouvindo coisa. E eu não dei ouvidos para aquilo. Daqui a pouco, eu estou aqui na frente do palco, tem esse lado, tem uma grade, tem uma ambulância. Aí a outra grade do lado de cá e aquele mar de pessoas. A menina passa mal aqui, era simplesmente eles pegaram, não tinha um portão até a ambulância, eu até achei estranho aquilo. Era simplesmente erguer a menina, passar por cima da grade e a ambulância está do lado. Uhum. Mas acho que todo mundo doidão, a menina passou mal, levantaram a menina, vocês já viram quando eles começam a passar a pessoa por cima do... por questão de Deus mesmo, para falar, eu estou falando com você. Eu olhei assim, a menina passa assim, ó, na beira do palco, assim, espumando toda pela boca. Estava tendo uma overdose naquele momento. Meu Deus. Eu não sei qual foi o desfecho, mas aquilo me moveu muito, assim, entendeu? Então, o que isso tem a ver com a sua pergunta? Nada preenche o ser humano quando ele não tem esperança, ele não consegue sozinho. A Bíblia fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Você pode até tentar, até com a habilidade que eu te dou. Eu tinha 10 anos, eu já tocava violão, teclado, já cantava, já desenhava muito bem, isso e aquilo. E teve um tempo na minha vida que eu achei que eu era o cara, que tudo isso eu poderia administrar sem Deus. E não foi bem assim. Então hoje, quando chega esse momento, hoje, por exemplo, sábado de aleluia, eu estou feliz, não tem como eu me entristecer, porque eu tenho entendimento que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e o que Ele fez na minha vida, o que esse sacrifício gerou na minha vida. Então eu não sou super-homem, não, ainda que alguns pastores ou algumas pessoas se mostrem como super-homens na mídia, isso e aquilo, porque eu sou o cara. Não. Inclusive eu não sou o pastor, eu estou pastor. Uhum. Então, a Bíblia fala assim, ó, eu vos darei pastores que vos apacentam. Então eu sou alguém que Deus... Um nada que alguém que Deus pegou e falou assim, eu vou dar você de presente para uma comunidade. Então é muito mais sério. Não tem como eu me gabar, não tem como eu de repente cantar, fazer um melisma, uma apogiatura e falar, eu sou o cara. Não. Se ele não te der graça para isso, você não faz nada. Então, se eu posso... não, agora é difícil o dia a dia. Eu deparo com pessoas, hoje mesmo eu fiz... trabalhando e atendi hoje umas 3, 4 pessoas. E assim, eu vou falar, só dar uma pinceladinha, sou professor de artes. Hoje ninguém faz mais artes para ser um artista, para trabalhar com alguma coisa. Fazem por terapia. Eu tenho ali na minha mesa um pacotinho de massinha. Sim. Que é um momento... Hoje se chama arte terapia. Olha a carência do povo, eles se apegam em tudo. Eu tenho alunos com depressão, sabe, no talo, assim, de 12, 13 anos. Gente, é muito difícil, né? Crianças que se cortam. E que às vezes os pais nem sabem disso. Você entendeu? Que não tem um norte, porque o pai, sabe, a mãe quer ir para o cabeleireiro, o pai quer ganhar dinheiro, quer ter 3, 4 serviços, parece o pai do Cris. Né? E aí, sabe, aquela doideira assim, o povo fica nessa agitação e esquecem que essas crianças, eu falo que são crianças, elas estão crescendo sem estrutura nenhuma, sem falta de Deus, falta de tudo. E aí, quando chega numa certa idade, a gente quer cobrar deles aquilo que nós não damos. E a igreja acaba... desculpa, eu vou até tirar a expressão igreja. Cristo acaba sendo esse refúgio. Quando as pessoas entendem, a vida das pessoas mudaram. Não é conto de carochinha. Você estava comentando comigo que você já deu aula de música em igreja, né? Não é conto de carochinha.
Mas pessoas têm transformações de vidas absurdas, assim. Pessoas que não eram nada, hoje são pai de famílias, isso e aquilo. Não é por causa da igreja, da placa da igreja. Porque a igreja às vezes fecha. A igreja às vezes dá ruim, você entendeu? Agora, Jesus está sempre ali. E quando a pessoa aceita de verdade isso, aí é diferente, a vida delas muda. Então, a solução para esse mundo não tem outra senão... eu não estou aqui de maneira nenhuma... não, vai, procura uma igreja evangélica, procura Jesus. Esse da Páscoa. Uhum. Aonde você vai estar, é Ele que vai te dirigir. Sim. Assim como Ele dirigiu Moisés e outras pessoas mais. Agora, Jesus, que é o centro de tudo, é esse que eu prego hoje para as pessoas. Tem pessoas que vão lá na igreja, assistem uma mensagem. Tem pessoas que nem vão na igreja. Entra lá no YouTube, na página, os cultos de quinta-feira e de domingos são ao vivo, né? Então assiste uma palavra, são tocados, e daqui a pouco estão lá na igreja, isso e aquilo. Por quê? Eu entendi uma coisa, as ovelhas, elas são do Senhor, elas são de Jesus. Eu nunca vou usar uma expressão, lá na minha igreja, tem as minhas ovelhas. Isso é uma utopia, isso é uma loucura. Porque o verdadeiro pastor é esse que nós estamos comemorando na Páscoa. O verdadeiro pastor é esse. É ele que nos dirige, e foi para isso que ele morreu. A Páscoa não tem sentido se não for isso. Então, assim, ainda pontuando a sua pergunta, você só vai ser preenchida no momento, essa sociedade só se preenche no momento em que preenche o espírito. A alma já não sabe o que quer mais, gente. O povo tá doido. Muita informação, né? Em pouco tempo, você pega... Hoje está tudo na palma da mão, né? Esses dias eu tava em casa observando. Na verdade, eu cheguei do trabalho e vi o pessoal sentado na calçada, como a gente fazia, né? Antes. Porque eu sou lá de São Geraldo, né? Sim. Então, a vida inteira a gente reuniu ali na calçada. E tava calor e o pessoal tava ali fora. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente... Mas antigamente até a fofoca era mais lenta, né? Porque, sim, assim, o povo saía e ficava lá na porta de casa. No outro dia, era aquela fofocaiada, né? Sim. Fulano falou não sei o que de Beltrano. Aí eu falei assim, poxa vida, eu tô abrindo o celular aqui, tem um monte de jornal aqui cuidando da vida de uma pessoa que eu nunca nem vi, falando com quem que namorou, sim, com quem que terminou, com quem... Como é que eu absorvo essa quantidade de informação, né? E a gente... Fica bem doido mesmo. Hoje nós somos bem informados, mas nós não somos... você não administra isso. Você tem muita informação. Para você entender o que está acontecendo com jovens e adolescentes, tudo vem muito rápido. Quantos anos você tem? Desculpa, 34. Olha a pergunta que eu faço. 34. 34. Você? Eu já sou de outra geração, tenho 46. Eu sou da sua. Então, eu tenho 51, sou o mais velho aqui. Quando que na nossa época, com 12 anos, eu estava preocupado com faculdade? O que eu ia se formar, o que eu ia ser, que isso e aquilo. Hoje eu vejo lá os alunos, às vezes calma, curte a aula aí de desenho, esquece lá que a pessoa tem 13 anos, ela já está preocupada como que vai ser essa faculdade, se o pai dela vai ter dinheiro para pagar. Crianças com 12 anos, 13 anos, preocupados com os problemas dos pais. Os meus pais conversavam as coisas, eu nunca vi eles discutindo, porque eles discutiam de porta fechada. Não tinha acesso a isso. Sim, é diferente. Você entendeu? Então, hoje já não tem mais isso. Então, é o que você falou. O excesso de informação pira a cabeça deles. Não tem como segurar isso. Não tem. A questão se eu pudesse, eu falaria assim, não dê celular para o seu filho até 5 anos de idade. Mas é impossível. Hoje está difícil. Você entendeu? Professor Jailson,
Nós temos aí também essa simbologia, né? Essa questão, a gente comentou em off aqui do coelho, né? Do coelho, do ovo de Páscoa. Sim. Né? Mas assim, há o sentido da confraternização, né? Confraternização familiar, da comunidade. E o coelho, eu já vi algumas matérias, né, sobre isso, ele tem uma representação também aí na Páscoa da fertilidade, né, do animal, do coelho. E o ovo, eu já não sei de onde veio o ovo, realmente, né, não sei da cacau. Vem da cacau, então. Mas assim, é importante essa confraternização também, né, claro que hoje em dia, mas que seja verdadeira também, porque você acabou de falar do celular. Então, por exemplo, você vai fazer um almoço em família, um almoço de Páscoa, amanhã Páscoa, vai encontrar seus familiares, como acontece no Natal, acho que aí é deixar o celular de lado, às vezes numa mesa cada um tá com um celular, né? Não existe mais. Na época nossa, sim, mas hoje em dia, né? Então, fazer essa confraternização e também levantar essa questão de cuidar do espírito. Acho que é um momento também da pessoa, em família, né? Uma oração em família, né? Eu acho que é um momento oportuno para isso. Prática, né? Oportuno para isso, né? Eu não sei, de repente, mas eu vou falar a universal que todo mundo faz. Reza ou ora, não sei que expressão você usa, um Pai Nosso com seus filhos. De repente você nunca, né? Sim. Pastor, mas eu não sou católico, eu sou de outra religião, mas traga esse momento de Páscoa, nem que seja... tá bom, eu não acredito, mas conta de historinha então para eles. Sim. Mesmo assim vai fazer um grande efeito, faz a sua oração. Tem uma expressão que se usa que aquilo que você consome é o que você se torna. Sim. Então nós estamos passando um momento de crise. E por incrível que pareça, você conseguir que uma pessoa fique 1 hora sem o celular perto, já é da crise de abstinência. Eu tô sem o meu aqui porque tá gravando, tá sendo usado para gravar, senão eu já tava... Eu fiz questão de deixar lá. Mas assim... Você entendeu? Sim. Então, mas o que você falou tá certíssimo. Vamos provocar isso. Sim. Porque não esqueça, eu vou falar mais uma vez, talvez, pastor, mas eu não acredito assim. Tudo bem, sem problema. Eu estou aqui para falar a nossa visão cristã, tá? Então, nós temos corpo, alma e espírito. Você não alimenta seu espírito, só alimenta sua alma. Sua alma é doidona. Eu vou te dar um exemplo. Acho que já aconteceu com você. Se você acordar e de repente você está lá ainda meio que dormindo, você dá uma tropeçada. Já bateu o dedinho assim? Aí você lança já aquele palavrão. Aí daqui a pouco escorrega, não sei na onde, cai um copo, quebra ou faz alguma coisa. Olha o que nós falamos. Já vi que o meu dia vai ser péssimo. Parece uma reação em cadeia, né? Já está buscando. Você entendeu? Então, aquilo que você libera é o que você vai ter. Sim. Se tem alguma coisa... É rapidinho, você vai entender. Se você que acredita no criacionismo de Deus, assim, ele criou tudo em palavras. Haja e ouve. E aí ele deu, quando você vai ler no Gênesis, capítulo 2, ele pode ler o texto todo lá na sua Bíblia católica, seja lá, todas as Bíblias é a mesma coisa. Está escrito assim, Deus fez tudo e quando foi para dar nome, ele deu para Adão. Então Deus estava dando poder para o homem, dar nome em tudo, em dominar. Aí o versículo depois vem assim, dominai sobre todas as coisas. Então Deus te deu isso. Então se você fala uma palavra negativa, você está falando contra você mesmo. Sim. Então quando você fala assim, por exemplo, eu não sei se você que está me ouvindo, aproveite esse dia de Páscoa, essa celebração, abraça seu filho e fala, você é uma bênção. Você não é encapetado, você não é burro, essa anta, nada disso. Muda, abençoa seu filho. Abençoa seu esposo, abençoa sua esposa, ou machão, né? Fala assim, você é linda, eu te amo. E para Deus nada é impossível, né, pastor? Sim. Por exemplo, Abraão já era um homem de idade já, né? Sim.
um velho, né? Um velho. E construiu, liderou o povo de Deus naquele momento. Foi escolhido. Então você pode ser o próximo escolhido. Com uma esposa estéril, que Sim. não podia gerar filhos. E eles geraram Isaac, você sabe com quantos anos? Com quantos anos? Com 90 anos. 90 anos. Isaac nasceu com 91 anos. Quando Isaac nasceu, O Abraão. ele tinha 91 anos. Ela tinha praticamente 100 anos. Claro que é um outro conceito. Os homens viviam muito tempo. Mas a Bíblia passa isso para quê? Justamente a palavra que você acabou de falar. Para Deus nada é impossível. Sim. Então faça uma Páscoa diferente, né? Isso. Fala de novo. Faça uma Páscoa diferente. Olha aí. Né? E pode comer um ovo de Páscoa também, normal, pode comer. Isso, tudo que é bom, tem tudo que... essa coisa assim, né? crente não odeia ovo de Páscoa não. Se você for me dar eu gosto do amargo. Claro, inclusive já passa o endereço da comunidade, passa o endereço da comunidade, 80. Né? Comunidade Evangélica Bethel Church, Bethel lá Church. no Jardim Olímpico, né? Sim. Na rua Ana Guilhermina de Jesus, número 92. Olha que vai chegar ovo de Páscoa lá, hein? Não, mas se for para mim, não leva na igreja, não. Leva na Jailson Artes, Marechal Deodoro, número 206. Isso. Esse trabalho artístico, assim, vamos falar um pouco sobre isso também. Você que você seleciona canto, seleciona também a parte de pintura e quanto tempo profissionalmente nessa área? Desde criança você já pinta, sim, né? Sim. Mas você tem você vende os quadros e há quanto tempo você tem a sua galeria? Fala pro pessoal, divulga um pouco desse trabalho artístico também, acho que é importante. Então, eu sou paulistano de nascimento, né, da capital, sou do Tatuapé, São Paulo. Estou aqui em Pouso Alegre há 22 anos. Vim aqui só para socorrer minha mãe aqui, que não era daqui, mas estava passando um tempo aqui. E depois minha família toda foi embora e eu acabei ficando aqui fazendo algum trabalho. Na época, eu lembro que política, ainda naquele tempo, fazia aqueles muros, vereador, não sei o que, sabe aquelas coisas todas? Sim. E eu cheguei aqui, não tinha, como eu sempre tive habilidade, comecei a fazer alguns trabalhos assim na cidade, fui ficando e minha família foi embora, fui pegando serviço, fui ficando, tomei a água do Mandu, casei. Já era. Casei com a Keila, que é do São Geraldo. Olha só. Né? Com a Keila. Hoje eu sou pai da Ellen, né, que tem 21 anos, já está estudando psicologia. Tivemos uma surpresa esse ano. E aí minha esposa está grávida, está vindo a Alicia, né? Vou ser pai de mais uma menina depois de 20 anos. E assim, e aí comecei a dar aula aqui na cidade. Já dou aula aqui há 19 anos, vai fazer que eu dou aula. Comecei, não sei se você lembra, na Rosa Festas ou Rosa Artes. Uhum. Era uma loja aqui na Adalberto Ferraz que vendia produtos artísticos. Aí me deram um espaço lá, eu comecei a dar aula lá. Sim. Depois a loja fechou e eu aluguei um ponto que é onde eu estou até hoje, lá na Marechal Deodoro, né? Então eu dou aula de desenho e pintura para crianças, né? A partir de 8 anos de idade, qualquer idade, dou aula. Desenho artístico, né? Desde o básico até o desenho realista. E dou aula de pintura em tela também, tanto acrílico quanto a óleo também. E dá aula de canto também. Tem muito artista que assiste o programa. Então, aula de canto, hoje, por essa demanda, igreja, isso e aquilo, eu diminuí. Né? Uhum. Eu dou alguma assessoria, tenho alguns alunos no sábado em casa. E às vezes são pessoas que me procuram assim, eu acabei de passar numa fono, eu fiz uma operação, eu canto, quero fazer e aí eu vou trabalhar naquilo que eu entendo que é da fisiologia mesmo, que é do tratamento vocal. E aí eu faço isso meio que assim, como uma assessoria, um tempo, mas não tenho mais aqueles alunos fixos, né? Isso e aquilo, mais a aula de desenho e pintura mesmo. Muito bom, muito bom. E então convidar então o pessoal para também estar na galeria, né? Qual o endereço? Rua Marechal Deodoro, número 206. É o Colégio Fênix, né? Que hoje é bem conhecido. É uma esquina depois. Muito legal, muito legal. No centro de Pouso então, Alegre.
Então tá jóia. Eu queria agradecer muito sua presença aqui, pastor Jailson. Eu tenho certeza que a sua palavra, a sua mensagem, com certeza vai ajudar muitos dos nossos telespectadores agora aqui na internet, né? Que estavam acostumados na televisão, agora aqui na internet. Então, as pessoas que estão vendo aí no YouTube, nas redes sociais, vão ter uma Páscoa diferente, uma Páscoa positiva e tratar um pouquinho dessa questão do espírito, né? Sim. O espírito, alimentar o espírito. Sim. Né? Acho que é isso, né, Chloe? Te agradecer imensamente pela forma com que você trouxe a palavra pra gente. Sou catequista, dei catequese para criança durante 5 anos, antes de eu começar a trabalhar na noite, porque agora eu não consigo conciliar mais. Mas mesmo vivendo esse tempo todo dentro da igreja, fui coroinha e tudo, eu nunca tinha ouvido falar sobre a Páscoa desta forma tão didática e me fazer ter a percepção da diferença entre alma e espírito. Então você pode ter certeza que o teu encontro aqui hoje mudou minha vida. Eu espero que tenha mudado a vida de quem está assistindo. Amém. Amém. Então, hoje foi um resumo, assim, né? Se alguém tiver interessado. Inclusive, lá na igreja eu estou fazendo uma série que começou domingo passado. Então, eu estou falando justamente das 10 pragas, vou falar de uma por uma, qual o nome de cada deus, enfim, muito mais complexo do que eu falei aqui. E vou terminar na Páscoa com a explicação da Páscoa, né? E como os cultos de domingos são transmitidos ao vivo, você pode seguir lá no YouTube, Comunidade Bethel Church, né, no YouTube. Aí, se você quiser seguir lá as explicações, o de domingo passado, de ontem, né, de domingo já está hospedado lá na página, né, e você pode seguir os próximos lá e ter mais contato, saber mais da história. Mas é isso. Muito bom. Gente, visite a comunidade. Né? Isso, vai lá pessoalmente. Nos domingos nós temos 2 cultos, às 5 horas da tarde e às 19. Durante a semana eu tenho um culto de estudo, que é hoje, de terça-feira, e tenho um outro culto de quinta-feira. Aos sábados são culto de jovens, isso e aquilo. Mas estamos lá. Rua Ana Guilhermina de Jesus, número 92, Jardim Olímpico, Pouso Alegre. É isso. Gente, vamos terminando então o programa de hoje e a gente se vê novamente semana que vem, agora em novo horário, às 9 da manhã. Obrigada, pastor. Por nada, estamos às ordens. Valeu, gente. Beijo no coração e excelente Páscoa para você que está aí nos acompanhando. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.